Obrigado, queridos, pela oportunidade de estarmos juntos, a todos os companheiros que estão nos assistindo. É uma alegria imensa a gente estar aqui juntos, recordando, não é, nossos momentos de encontros presenciais lá no céu de Cabo Frio, e tendo a oportunidade de estar aqui ligados pela internet, que nos propicia essa oportunidade abençoada. Como o nosso companheiro que fez a leitura comentou, é um conteúdo muito rico, apesar das perguntas serem tão sintéticas, que é uma característica, né, dos próprios espíritos, sintetizarem grandes ideias. Essa leitura de hoje é muito importante porque fala de uma situação que nós vivemos o tempo inteiro, que é como lidar com a justiça. E a primeira pergunta é tão importante porque ele faz uma reflexão. E por que Kardec pergunta: a justiça é algo natural? Ou seja, ela está gravada na nossa consciência, ela está embutida na lei da natureza, ela faz parte desta lei, ou a gente adquire isso com o tempo? E por que Kardec pergunta isso? Porque vivia imerso em muita injustiça. Então ele se questionou dos espíritos. Eles disseram: olha, observa, todo ser humano traz inato esse senso de justiça, independente de classe social, independente da sua intelectualidade. É lógico que a intelectualidade vai mostrando para nós uma série de facetas novas que fazem com que nós enxerguemos a vida com maior abrangência. Mas nós vemos pessoas iletradas nessa existência que têm um senso de justiça muito grande, porque percebem a dor que causa quando uma pessoa é desrespeitada no seu direito, ou seja, quando alguém deixa de cumprir o seu dever com relação ao próximo, com relação a si mesmo e com relação à própria natureza. Então, essa observação de que nós trazemos isso no nosso psiquismo, na nossa consciência, é tão importante, porque nos remete a uma condição básica para que a gente consiga atingir a perfeição que nos aguarda. Sem esse senso de direção com relação à justiça, embutido em nossa consciência, na lei divina, a gente não conseguiria chegar, porque cada um de nós seguiria um caminho. Tendo esse norteamento na própria lei, a gente não vai se enganar. E Jesus, o nosso modelo, o nosso companheiro, nosso mestre querido, que veio à Terra trazer para nós de forma muito clara tudo que nós precisaríamos aprender ou precisamos aprender para atingir essa perfeição, coloca que nós precisaríamos, como regra, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a lei, ou seja, entender a lei. Porque Deus nos ama incondicionalmente, porque nos criou, não é, sabe exatamente tudo que nos aguarda, mas Ele nos criou para que aprendamos por nós mesmos o entendimento dessa lei. E nesta lei não há injustiça e nem há desamor. Nós observarmos tudo na natureza sem que haja interferência humana, tudo funciona muito bem, tudo funciona com muito critério, tudo funciona com muito equilíbrio, tudo funciona com muita harmonia. A partir do momento que o homem interfere, porque estamos no caminho da perfeição e, portanto, é cabível que nós nos equivoquemos temporariamente com relação a algumas facetas da lei, surge a injustiça. E por que isso surge? Porque nós desnaturamos o nosso instinto natural de justiça. Todo mundo tem esse instinto puro, e conforme nós vamos caminhando, nós vamos, muitas vezes, confundindo isso pelo apego que fazemos à matéria. Ou seja, eu me considero uma pessoa que mereça uma justiça diferenciada porque, por exemplo, eu tenho uma aquisição financeira maior do que o outro. Então, eu acredito que eu mereça. A própria justiça humana propicia isso. A pessoa que tem um curso superior, ela tem uma hospedagem considerada mais digna numa cadeia do que um homem que não tenha conseguido esse tipo de diploma. É uma distorção
da justiça que o homem aplica. Outros, por terem uma determinada raça. Nós vemos aí, durante vários períodos da humanidade, e agora até com uma relevância maior, a questão das vidas negras importam, né? Porque algumas pessoas consideram outras pessoas de uma outra cor de pele não mereçam a mesma justiça de que uma outra considerada com uma cor de pele mais privilegiada. Isso tudo é distorção do direito natural, é distorção da justiça natural, porque a justiça considerada natural ela deve ser aplicada igualmente a todos, não existe essa diferenciação. Então, quando nós vimos aí essas grandes distorções no entendimento da justiça, são imaturidade humana com relação ao entendimento dessa lei. E aí, quando acontece isso, vêm as represálias. As pessoas começam a também quererem se defender de uma injustiça, e nós vemos, então, a sociedade criando movimentos muito difíceis para viver, porque querem se defender, muitas vezes agredindo igualmente o agressor. Então, nós vemos que o não entendimento de que o grande segredo de vivermos bem, de vivermos felizes, e que não é mais segredo para ninguém, desde que Jesus colocou isso, é que nós deveríamos querer para o outro aquilo que queremos para nós mesmos. Então, essa reciprocidade, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Nós pegássemos só essa frase, a sentença, nem tivéssemos busca nenhuma em relação à existência de um poder superior, só essa frase, aplicada a todas as sociedades humanas, nos traria uma paz, uma felicidade perenes. Porque a não execução disso, ou seja, quando eu me coloco numa posição orgulhosa, numa posição egoística, de desorganizar o instinto, de corromper o meu instinto natural de justiça, eu começo a querer impor a minha vontade pessoal e não consigo, então, olhar a lei da reciprocidade. Então, quando eu me equivoco nesse comportamento de exigências para o outro, daquilo que eu não estou disposto a dar a ele, nós começamos a criar uma situação bastante difícil. Então, muitas vezes as pessoas pensam, por eu ser de uma determinada nacionalidade, eu devo ser tratado com mais respeito do que os outros. E quando o respeito é algo que deve ser igual para todas as pessoas, independente de classe, independente de casta, independente de orientação sexual, independente de sexo, independente de classe social. Então, é preciso ter muita atenção, nós que estamos aqui agora estudando o livro dos Espíritos, para pensarmos de como nós estamos agindo com relação às outras pessoas. E muitas vezes nós queremos pessoas colocarem nas mídias, não é, nas conversas, nas plataformas digitais, que nós queremos um Brasil mais justo. Mas o Brasil é um nome de um país que é representado por pessoas. O povo brasileiro é que precisa se tornar justo para que nós tenhamos um país justo. E o que é a justiça aqui, conforme nós estamos entendendo no dia de hoje? É que nós precisamos respeitar os direitos de todas as pessoas. Então, existem regras, por exemplo, de que nós não devemos nos corromper para termos benefícios pessoais. E muitas vezes nós esquecemos disso porque queremos alcançar algum objetivo na vida e esquecemos disso. Hoje eu estava ouvindo um programa de televisão e foi bastante lamentável o texto, né, escrito, é um programa humorístico, mas uma personagem que era filha de um dos atores disse para o pai, eu quero dizer que eu estou
feliz porque você só teve perda material, você não teve perda moral. Eu fico muito feliz com isso, mesmo que você não possa me levar para Paris, eu estou muito feliz porque não te aconteceu uma perda moral, só uma perda material. E a personagem do pai diz: eu preferia ter tido uma perda moral do que estar duro. Então, quer dizer, é uma distorção do que a gente está conversando aqui hoje. Não é? E nós vemos que, muitas vezes, ao sermos chamados para dar o nosso testemunho de justiça, a gente se confunde. Nós vemos as relações empregador-empregado, que é citado aqui, muitas vezes nós vemos o empregador impondo ao seu empregado regras que ele não imporia a si mesmo, e muitas vezes também o próprio empregador exigindo o próprio empregado, exigindo do empregador aquilo que ele não deveria por não estar realmente cumprindo com todas as suas obrigações como um empregador. Então, essas regras todas criadas, por exemplo, da subordinação e da autoridade, são coisas humanas, porque os direitos naturais de que cada um precisa ser respeitado está na natureza. Quando nós criamos essas regras de que alguém tem que ser autoridade e o outro subordinado, a autoridade deve sempre respeitar o direito dos outros, ser justo, pagar um salário digno, dar os benefícios que ele sabe que pode dar e às vezes até pode dar mais, e às vezes se furta porque a lei não o obriga a fazê-lo, então ele não dá mais do que podia. Toda uma relação também de dar o meu melhor para que aquele que me emprega possa continuar próspero, para que possa gerar mais benefício a outras pessoas, gerando mais frentes de trabalho. Essa parceria ainda é muito pouco vivenciada na Terra. Então, é preciso que nós, como indivíduos, e muitas vezes a gente vê, mas, poxa, se eu for seguir tudo direitinho, eu não vou dar certo. É preciso pensar muito bem no o que a gente quer criar para nós em termos de futuro. Nós temos que enfrentar com muita coragem esses desafios da justiça, porque é uma única maneira da gente viver em harmonia. Então, nós vemos quantas vezes pessoas desassistidas, que estão muitas vezes em condição de moradores de rua, e nós vemos que não existe uma política de auxílio a essas pessoas, que muitas pessoas não se importam com isso. Então, não haverá mudança na sociedade se não partir do indivíduo. Cada um de nós, fazendo a sua parte, vai contagiando o outro e mais pessoas vão aderindo a essa corrente do bem e as coisas vão se transformando num potencial maior de a prática da justiça real no mundo. Ele fala aqui também que muitas vezes a gente vê que algo que foi justo no passado se torna injusto no presente e poderá se tornar também injusto, que é hoje no presente justo, injusto no futuro. E ele faz uma reflexão de que se a justiça está na lei, se ela está na nossa consciência, por que isso acontece? Então é porque nós vamos aos poucos aprendendo a lidar com essas relações de justiça. Há muito pouco tempo atrás, a escravização do negro no Brasil era uma prática considerada justa pela lei humana. E a lei humana é a que nos rege, a lei, que nós diríamos a lei tangível, nós precisamos cumpri-la, porque se nós não cumprirmos a lei humana, nós vamos nos complicar muito, porque seremos muitas vezes condenados pelo tribunal humano. Muitas pessoas, na época da escravidão, já percebiam que aquele movimento de escravização de um outro ser humano não era coerente e não a praticavam. Outros a praticavam e considerando que a lei dava a ele esse respaldo. A partir do momento que aquela pessoa que estava escravizando um outro ser percebe, por uma mínima nuance da vida, que aquele comportamento não é digno, ela precisa fazer o movimento de mudança. Ela precisa abrir mão
daquela experiência que vai se transformar para ela, a partir daquele momento, numa experiência de agonia, numa experiência de mal-estar, numa experiência de dor. E nós deveríamos buscar na vida experiências de amor, a maioria das vezes, experiências amorosas com a vida. E quando a gente percebe que o nosso comportamento até então, que nós considerávamos justos, considerávamos corretos, não tem mais coerência com o nosso pensar, fazer esse movimento de mudança, o que é muitas vezes difícil, porque todos os interesses que nos cercam, interesses humanos, nos impedem, muitas vezes, dessa decisão. É preciso ter muita coragem para isso. Eu gosto muito da história de um militar americano que, ao sair de barco pela Marinha, é dito a ele que ele não trouxesse nenhum refugiado cubano que ele encontrasse, porventura, na travessia, não é, para os Estados Unidos. E ele assina um termo de responsabilidade. É a lei humana dizendo a ele que ele não poderia resgatar nenhum refugiado de Cuba que estivesse se direcionando aos Estados Unidos, e ele assume essa responsabilidade junto à lei humana do seu país. E ao chegar, num determinado momento da viagem, ele observa um bote com muitos companheiros cubanos em situação lastimável de falta de alimento, doenças, muito degenerados fisicamente, com certeza emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, e ele é tocado no coração por aquela visão de um outro ser humano igual a ele. E aí vem a grande questão da justiça no que ela tem de mais pleno, eu me colocar no lugar do outro, fazer a empatia. O que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse na mesma situação que aquela pessoa está. Esse movimento de empatia é um movimento de muita grandeza, que nem todas as pessoas terão de imediato. É uma construção, é um desejo da criatura, como indivíduo, de buscar para si essa capacidade de sair de si mesmo para se colocar no lugar do outro. Ele fez esse movimento, entendeu que ele não podia deixar aquelas pessoas ali e que era preferível que ele perdesse o seu emprego do que perder o seu equilíbrio como ser humano, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio psíquico, emocional, ao deixar para apenas benefício próprio várias pessoas jogadas ao relento, não é, num mar gelado, sem comida, sem alimentos, né, sem medicamentos. Então ele recolhe aquelas pessoas, traz os companheiros para o barco e chega à costa americana com os companheiros de Cuba e é exonerado. Ele é exonerado do cargo e perde o seu emprego. Ele de alguma forma, bastante prejudicado junto às Forças Armadas do país, mas ele dá um depoimento dizendo que ele não se arrependia, porque era o que o coração dele, o que a sua alma vibrava naquele momento, e que ele não conseguia, como ser humano, que já tinha atingido uma percepção de justiça, uma capacidade de empatia para com o próximo, não ter feito diferente. Então ele deixa, e a vida, como a gente sabe, porque é também uma promessa da própria lei, que todo aquele que pratica o bem será sempre envolvido pelas próprias vibrações do bem praticado. Mais na frente ele conseguiu outras oportunidades para viver, para ter o seu trabalho digno e para se reconhecer como pessoa, né, como ser humano digno. Talvez, se ele permanecesse na Marinha, aquela oportunidade, aquele acontecimento poderia ter trazido para ele muitas dificuldades para o seu caminhar. Nós temos aí também uma questão muito particular e é uma questão muito, assim, muito delicada, que é a questão do aborto. Vários movimentos, né, têm sido feitos com relação a isso,
Nós vemos que todos nós que estamos habitando um corpo físico e, portanto, encarnados, para muitas pessoas poderem dizer que estou vivendo, estou aqui na Terra, ele, por estar usufruindo da vida, que é respirando, interagindo com o outro, ele não poderia ter, por nenhum meio, pode ser um racional ou econômico, a prerrogativa de matar alguém, desde que ele esteja vivendo. Então, se ele vive, se ele foi um bebê, se ele foi amamentado, foi criado, chegou à condição de desenvolvimento intelectual para conseguir ter uma atividade que o levasse a ser capaz de entender, não é, da medicina humana e praticar um aborto, ele não teria essa prerrogativa, a não ser se ele não estivesse também valorizando a sua própria vida. Tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, tudo que ele aprendeu, ele não pode negar a alguém que ainda esteja se encaminhando para esse mesmo movimento. Então, novamente, é um movimento da empatia. Nós nos colocarmos na situação do outro. E a justiça, ele fala aqui, muito grande, quando ele fala que a justiça está associada, um verdadeiro homem, um homem justo, deve estar associado ao amor e à caridade. Isso é muito profundo, porque quando nós falamos de caridade, a gente sempre tem que lembrar de 3 aspectos, porque às vezes a palavra caridade, para quem não aprofundou um pouquinho o estudo espírita, pensa que são os atos generosos. A gente dá uma cobertura, a gente dá um alimento, a gente vai dar uma campanha do quilo, a gente dá uma roupa que a gente não precisa mais, a gente abrigar alguém. Isso tudo a gente diz que faz parte dos atos generosos que a gente precisa fazer, mas a caridade, segundo a doutrina espírita, é algo muito profundo, que é a boa vontade para com todas as pessoas, a indulgência para a imperfeição do outro e o perdão das ofensas. Então ele diz que se a gente não for justo, não conseguimos fazer isso. E veja que muitas vezes nós vamos passar na Terra por provas duras que vão nos levar a ter que pensar nesse senso de justiça acima, muitas vezes, do que a própria lei humana nos dá como base. É esse amor a Deus acima de todas as coisas que Jesus coloca, muito maior do que tudo. Por quê? Muitas vezes nós agimos com justiça, nós agimos com respeito, nós nos colocamos no lugar do outro, e muitas vezes os reveses existem. Existia um caso aqui no Rio de Janeiro, foi muito notícia, várias vezes no jornal, de um companheiro que tinha um pequeno estabelecimento comercial na frente de sua casa, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e nessa mesma rua onde ele tinha o comércio, andava um senhor sem local para se abrigar. Durante muitos meses, esse senhor tomou café nesse estabelecimento comercial. O dono da loja dava pão para que ele se alimentasse pela manhã. E eles começaram a travar uma amizade. Conversavam todos os dias, e aquilo se tornou um hábito, ele ir lá tomar um café e conversar. Em determinado momento, esse dono do estabelecimento, tendo um pequeno quartinho nos fundos de sua casa, resolve oferecer esse quartinho para que esse homem pudesse, então, ter um ponto de referência para dormir, para refazer as suas energias. Isso foi um período de mais ou menos 1 ano, se passou esse tempo, e ele, então, com a convivência ainda mais estreita, convidou esse homem para trabalhar com ele no bar. E esse homem começou, então, a trabalhar com ele naquele estabelecimento. E
a amizade aumentou bastante depois de um período já de convivência. Houve uma situação em que esse dono do estabelecimento precisou levar a mãe, uma senhora que morava com ele, e além da mãe desse dono do estabelecimento, também morava uma menina de 7 anos de idade, filha dele, neta, portanto, dessa senhora. E por um momento ali de uma situação mais difícil, ele teve que levar a mãe urgente ao hospital e pediu para que esse senhor, que já convivia com ele há algum tempo, né, mais de um ano, ficasse com a menina para que eles pudessem ir ao hospital. E quando ele voltou para casa, ele encontrou a sua menina morta, vitimada por um abuso sexual, e esse homem fugiu e ele ficou extremamente decepcionado, né, com aquela situação. E houve um momento muito crítico para esse homem, porque foi a cobrança da sociedade no dizer para ele como ele colocou esse homem dentro da casa dele. E todo o tempo ele disse: olha, eu fiz o que o meu coração, o que a minha alma me pediu para fazer. Eu não convivi com esse homem um dia. Foram quase 2 anos. E esse homem ele me mostrou ser uma pessoa confiável, nunca me mostrou nunca me deu indício de nenhum comportamento, não é, que pudesse levar ao que aconteceu aqui. Então, eu não posso me arrepender, ele disse isso na entrevista, eu não posso me arrepender de ter agido com o que eu considero justo. Então, amigos, por que eu conto essa história para vocês? Porque muitas vezes nós estaremos agindo de maneira justa, de maneira honesta, e poderemos receber algumas respostas da vida, né, que não serão tão desejáveis quanto nós queríamos. Mas, mesmo assim, é preciso lembrar desse amor a Deus acima de todas as coisas. Nessa hora, somente esse amor a Deus, acima de tudo, é que nos confortará e nos levará a continuar sendo pessoas que acreditem no amor, que acreditem na justiça. Por quê? Porque vocês percebam que todo o tempo a humanidade terrena age de maneira injusta com tudo que recebe do Pai, com tudo que recebe do universo, com tudo que recebe do Criador. E em nenhum momento ele nos deixa de trazer para nós, não é, de nos municiar do oxigênio, não é, todos os préstimos que a natureza nos dá todo o tempo. Ele é amor incondicionalmente independente do justo e do injusto. Por quê? Porque ele sabe quem somos nós, ele sabe do nosso potencial, ele sabe que um dia todos nós conseguiremos entender a sua lei e somente amando a Deus acima de todas as coisas, tendo nossa fé nesse poder superior, começando a entender Deus, é que a gente vai conseguir realmente praticar a justiça, praticar a caridade, fazendo isso tudo com amor. Nós vemos que em muitos momentos, não é, a gente até comemora de uma maneira equivocada alguns insucessos, por exemplo, quantas vezes nós mesmos, espíritas, vemos quando um ladrão é morto numa situação policial e a gente acha que bacana, que bom, morreu, não é? Ainda bem que esse infeliz está morto. Muitas vezes a gente esquece que aquele companheiro está no momento equivocado da vida e que nós talvez tivéssemos, se nos organizássemos, como disse a primeira leitura lida aqui hoje, nos organizássemos para realmente buscar entender a lei divina, que é uma lei pura de amor, nós começaríamos a fechar os cárceres, nós teríamos uma educação voltada para o autoconhecimento, nós teríamos um investimento muito maciço, né, em tudo aquilo que engrandecesse o homem, nós não teríamos mais perda de tempo nessa busca desenfreada
pelas conquistas materiais em detrimento da nossa felicidade, da nossa paz íntima. Então, tudo isso são oportunidades para nós desenvolvermos daqui para frente. Nós vemos aí no Evangelho, nos tormentos voluntários, quando ele fala que o homem busca para si tantas complicações que o afastam da paz. Então, e uma delas, com certeza, é essa injustiça que a gente pratica. Não é quando a gente esquece de se colocar no lugar do outro. É colocando aquele som, não é, num volume menor, no momento em que a gente sabe que temos vizinhos ao nosso lado. É nós falarmos mais baixo quando estivermos expressando as nossas ideias. É nós divulgarmos ideias boas para as pessoas, para que elas possam se recuperarem das suas fraquezas. Tudo isso é movimento de justiça. Não é a gente manter um ambiente limpo, o ambiente que nós frequentamos, não é reciclar o lixo, não é que a gente sabe devolver à natureza um lixo mais reciclado para que isso possa ser melhor utilizado a bem do planeta, é plantar uma árvore, não é, preservar o que a gente tem de patrimônio ecológico. Vocês aí, a maioria, moram em Cabo Frio, sabe como esse lugar é lindo e como ele é importante, e todos os lugares a gente poder fazer nossos movimentos pequenos de dar de volta tudo aquilo que a gente recebe, é bem o que a justiça expressa, não é? A gente conseguir fazer isso. Então, como o companheiro disse ainda há pouco, haverá um momento em que a Terra conseguirá, aumentando a sua capacidade de conhecimento intelectual, entender melhor essa justiça. Será que vale a pena eu ter só para mim e não poder usufruir de tudo que eu tenho, porque eu estou sendo ameaçado por tudo que está acontecendo lá fora? Será que vale a pena eu ter uma vida cercado de blindagens, cercado de segurança, cercado de tanta parafernália para me proteger, porque eu tenho lá fora uma desigualdade tão grande que nos impossibilita de viver em paz? São reflexões importantes com relação à justiça. Quantos recursos financeiros são gastos com segurança? E quem é que gera a insegurança, a não ser o próprio ser humano? Quanto a gente gasta para a segurança bancária e que é tirado do próprio companheiro que utiliza, né? Nós que utilizamos o sistema bancário? Quanto se gasta, não é, em senhas para proteger tantas coisas? Qual é o custo que a gente tem de viver em condomínios cada vez mais, não é, controlados por sensores de segurança? Quanto custa tudo isso? Qual é a reflexão a fazer? Por que nós estamos encaminhando para isso? O que está faltando? Tenhamos certeza, está faltando justiça. Está faltando respeito ao outro. Está faltando o entendimento da igualdade do direito. Está faltando se importar com o outro. Está faltando investimento nisso que é tão importante para que a gente construa um movimento de paz verdadeiro e duradouro em torno de nós, né? Então, nós vemos aí agora escândalos imensos com relação ao mau uso das verbas públicas na compra de respiradores, na construção dos hospitais de campanha, tantos movimentos, né, que não devem nos desanimar, absolutamente. Eles devem apenas serem sinalizadores para nós não fazermos iguais, para nós entendermos que esses movimentos não contribuem para uma sociedade que viva numa paz duradoura, porque o que acontece com isso é a represália, o que acontece com isso é o desencanto, e muitas vezes nós vemos muitas pessoas desesperançosas porque não tem esse respaldo que a gente tem. Graças a Deus a gente buscou esse respaldo que a doutrina cristã nos traz, dessa absoluta confiança de que nós individualmente precisamos fazer a nossa parte. Então muitas pessoas dizem, mas poxa, o que adianta eu dar de mim o melhor?
Adianta sim, acredita nisso. Adianta sim. É esse movimento de formiga, de indivíduo a indivíduo, que vai transformar o mundo. Porque não acreditar nesse potencial individual é abrir porta para que as coisas não se modifiquem. Então, quando ele fala que o homem verdadeiramente justo é aquele que ama, é aquele que respeita o engano do outro, é aquele que quer fazer bem pelo outro. Então, na sociedade humana, nós vemos o tratamento que é dado àquele que foi injusto, o prisioneiro, né? Então, precisamos ver tantas mudanças, oportunidades de mudar esse sistema para fazer a regeneração das pessoas. E importante demais que a gente comece a viver isso. Então, quantas vezes a gente vê o companheiro desassistir a sua mulher, que tem muitas vezes filhos, porque ele acha que ele não é mais casado com ela, ele não precisa mais dar pensão, ou se dá, ele dá o mínimo, porque ele acredita que ele não tenha mais obrigações com aquelas pessoas que ele trouxe ao mundo. Então, e aí nós temos uma lei que pune, que prende a pessoa que não faz isso, e nós vemos, infelizmente, muitas pessoas detidas, enchendo penitenciárias, porque não deram pensão aos seus filhos quando poderiam tê-lo feito. O que é isso? É se colocar numa posição tão egoística, e sempre que a gente se coloca numa posição egoística, a gente está sendo injusto. A gente está deixando de se colocar na posição do outro, como ele diz aqui, fazendo essa empatia funcionar realmente a favor das boas relações. Então, todas as vezes que a gente vê funcionar, né, os enganos, nós vemos funcionar, né, o aproveitamento de uma situação. É triste essa frase, né, que numa pandemia ou numa dificuldade da humanidade sempre terá aqueles que choram e terão aqueles que vendem lenço. Né? Sempre que eu ouço isso me entristece muito, porque a realidade, a gente não deveria vender os lenços, né? Nós deveríamos doar os lenços numa situação como essa, né? Porque era o mínimo que a gente poderia fazer por alguém que chora. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: eu via muito, eu trabalhando em grandes empresas, né? Eu via muitas reuniões gerenciais dizendo que o momento de crise é o momento de crescer, é o momento de se aproveitar da fraqueza do outro, da fragilidade do outro para obter compras de empresas, para poder, como a gente fala sempre, né, aquela visão capitalista, não é? Se você não conseguiu se manter, a gente vai e tira você do jogo. Não é assim que a gente precisa pensar. É preciso mudar um pouco tudo isso. E muitas vezes a gente, quando fala disso, mas isso é uma visão ingênua, o mundo não é assim. É como a gente comentou, é individual. É preciso ser valor individual. É preciso ser valor de cada um. Olhar e pensar dentro do que eu construí para a minha vida, o que eu posso fazer para manter em torno de mim um sentimento de respeito às pessoas. E isso é muito simples. Fechar o portão do nosso lado do condomínio que a gente vive, né? Proteger o patrimônio público, a gente não ficar com um troco que nos deem equivocadamente, que nos favoreça, a gente não ser pesado a ninguém, ou seja, saber que a gente não pode cumprir com uma obrigação e continuar agindo dessa forma em prejuízo do próximo ou em prejuízo da sociedade, não se considerar, e até há pouco tempo nós vimos um filme muito interessante de uma mãe que vendia seguros, e a filha começou a perceber algumas situações e foi trabalhar de estagiária na empresa em que a mãe trabalhava e percebia que a mãe utilizava um recurso de pagar o mínimo ou até negar o direito do seguro das pessoas que iam lá para se beneficiar com
com aquilo, ou seja, ela negando o seguro ou pagando menos do que a pessoa deveria receber, ela beneficiava a empresa e ganhava um bônus. Todas as vezes que ela conseguia negar o seguro, ou todas as vezes que ela conseguisse pagar menos. E quando a filha dela percebe isso, e ela vê isso a partir de uma situação que chega até a menina, ela questiona a mãe. E a mãe diz: o que você quer que eu faça? Eu preciso te criar. E aí a gente olha e pergunta: e as outras pessoas não precisam criar seus filhos? As outras pessoas que pagaram por um benefício, que fizeram um seguro para prevenirem-se num momento de revés, não precisam também criar seus filhos? Então vocês vejam que é uma sempre uma, quando a gente se equivoca com a justiça, é quando a gente olha só para nós. A gente não consegue abrir a visão para enxergar o outro. A gente perde essa conexão. E é importante, e isso já é, a filosofia já traz isso de muitos anos, dizendo para nós que o outro, isso é muito, muito antes de Cristo, lá na época antiga, ainda da filosofia antiga, que dizia que nós deveríamos ver o outro como um ser sagrado. Ou seja, imagina se nós conseguíssemos vivenciar isso todos os dias, olhar para o outro como um ser sagrado, ou seja, um ser que merece o nosso respeito. E essa recíproca fosse verdadeira, né? Todos nós nos olhando como seres sagrados. Isso seria tão bom porque resolveria tudo, todas as nossas dificuldades de vivência humana que nós passamos e que muitas vezes temos que vivenciar de uma maneira dolorida. Eu queria encerrar contando uma pequena fábula de Buda, em que ele diz que os seres humanos são muito parecidos com 4 cavalos, né? E o primeiro cavalo era um cavalo ambos esses 4 cavalos eram cavalos de muito potenciais muito ricos, muito grandes de cavalgadura, marchadores, eram cavalos muito especiais, todos, os 4. Só que o primeiro cavalo, ele via a sombra do chicote e ele já se punha ao dispor do cavaleiro. Se empinava, recebia o cavaleiro, fazia tudo que o cavaleiro queria, apenas ao olhar a sombra do chicote. Caminhava, seguia, aproveitava todo aquele roteiro que o cavaleiro tinha criado para eles naquele dia. Esse é o companheiro que aproveita a vida, né? O fio da vida é tão tênue entre a morte e a vida. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. Ficamos muito presos a uma série de coisas, querendo impor as nossas posições e não vivemos. Então, esse primeiro cavalo não precisava. Ele olhava apenas a sombra e seguia. O segundo cavalo precisava de uma pequena pancadinha na pele, um pequeno movimento para que ele atendesse ao que o seu cavaleiro, né, desejava. Esses são também nós, parecidos com nós, aqueles que precisam de um pequeno sofrimento, um pequeno desajuste para acordar, né? Então a gente vê que é muito comum isso acontecer. O terceiro era aquele que precisava de uma pancada forte que tinha que lanhar a sua pele até abrir um determinado um veio de um sangue, né? Era preciso aquilo. Senão ele era indolente, ele não seguia, ele não fazia, ele não queria sair do lugar. E o quarto cavalo era aquele que precisava de um chicote tão forte que quase que ele atingia o osso do cavalo com aquela pancada tão forte. E aí os espíritos dizem isso, que aqueles de nós que continuarem na indolência precisarão do uso do freio da espora para conseguir entender que precisam evoluir. Que não sejamos nós, né? Que nós não precisemos mais disso. Que a gente possa olhar, observar, perceber muito a bondade divina, esse amor a Deus acima de todas as coisas, perceber como estamos imersos nessa lei tão amorosa, tão maravilhosa que nos é dada, e começar a não precisar para viver.
E nós vemos aí um exemplo disso, muito interessante, desse médico que ficou com coronavírus e ligou para um amigo dizendo: eu estou me sentindo mal, estou me medicando, mas não estou bem. E o amigo, ao ouvir o telefone, disse: procura um hospital, eu vou dormir agora, mas depois eu te encontro no hospital. Procura o hospital, qual é o teu plano de saúde? Eu não tenho, procura o hospital público, eu vou para lá. E ele preferiu continuar com medo de morrer, com medo de ir para o hospital, ele continuou fazendo o tratamento em casa. Chegou de madrugada, ele liga para o amigo e diz: olha, não estou mais conseguindo respirar, não está dando certo. O amigo disse: vai para o hospital agora. Ele vai para o hospital e 2 horas depois ele desencarnou. E aí a gente começa a se perguntar: qual é, em que posição a gente está com relação a esses 4 cavalos, né? O que a gente está esperando ainda para aproveitar a existência? Aproveitar a existência para buscar o aprendizado da justiça, da empatia, de doar-se para o outro, de doar-se para si mesmo, de fazer da vida uma experiência amorosa, não é? De buscar cada dia entender o que não está bom e mudar o que não está bom, e fazer isso com a certeza de que talvez grandes sofrimentos venham, mesmo sendo que nós sejamos justos, como foi o caso que eu contei do amigo da Penha, mas que acima de tudo isso há o amor divino a nos confortar, a nos levar para um estado pessoal de paz que só cada um de nós como indivíduo pode sentir diante dos desafios da vida. Então, é o que eu desejo para todos nós, que nós consigamos entender quanto é valoroso ser justo, quanto é bom a gente conseguir se colocar no lugar do outro e dar o nosso melhor a bem da humanidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito, muito feliz de estarmos juntos e que nós possamos aproveitar, como disse há pouco, as oportunidades de estarmos aqui para fazermos o melhor nas nossas possibilidades. Um abraço a todos, muito obrigado. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja dos estudos, dos trabalhos espirituais da noite de hoje. Com muita alegria, enxergando as vibrações superiores que emanam das mentes que se ligam na proposta do bem na Terra. Trabalho do amor, da caridade, a justiça divina se faz diante da consciência dos homens em querer levar para o outro aquilo que já sente de bom em si mesmo, de querer levar para o outro aquilo que gostaria de receber de bom, de fraterno, de paz, de esperança, de amor, caridade, caridade pelo pensamento, irradiando uns aos outros o sentimento profundo do bem. Trabalhar na encarnação e usar o corpo para o instrumento necessário do burilamento interior. Ah, caros irmãos, como é maravilhoso poder assistir da parte do lado de cada vida espiritual a certeza dos trabalhos se desenvolverem com o sentimento de justiça na mente dos homens. Quanto isto é bom, meus irmãos. Porque, enquanto os homens encarnados
procuram a justiça pelos interesses materiais, pessoais, procuram a justiça ainda pelo egoísmo, procuram a justiça ainda pela visão tão estreita da vida física, sem perceberem que a justiça de Deus está na encarnação. Quantos pais estão entregando aos seus filhos espíritos de outro tempo que retiraram deles pela justiça dos homens, que retiraram deles pela força e entregam em uma nova encarnação pelo amor, pelo arrependimento ao seu filho que de outrora tenha lhe retirado algo, lhe entrega a herança, lhe entrega o que é material. Mas do coração deste homem sai a justiça da consciência, a justiça de Deus, fazendo com que o espírito avance, deixando para aquele a qual está seu filho tudo o que lhe retirou em outro tempo. E assim são os reveses da fortuna, e assim são as grandes lutas do corpo físico, e assim são as grandes diferenças na sociedade, e assim são as lutas materiais. Mas, caros irmãos, a justiça de Deus é de amor e de caridade. No desenvolvimento da natureza, dos animais e o homem, no burilamento interior, através do arrependimento, faz com que a justiça divina se faça na terra pelo pensamento em se tornar alguém melhor. Trabalhemos, irmãos, junto à casa espírita. Trabalhemos com Cristo e saibamos enxergar, como Cristo disse a todos nós, que o amor de Deus se encontra na mente de todos os homens e que o reino dos céus se faz para os simples, os humildes. Que Deus abençoe e proteja a todos, hoje, agora e sempre, em vossos lares. Vosso irmão altivo,